A Alemanha acusa a Rússia de sabotagem na região do Mar Báltico envolvendo infraestrutura de energia. No caso, a ministra das Relações Exteriores alemãs, Anna Baerbock, é quem faz as acusações a respeito de navios fantasmas na região do Mar Báltico e também de sabotagens e destruição de infraestrutura, cabos submarinos ali de internet, conforme nós vemos já há alguns dias. Além disso, toma posse, sob enorme controvérsia, o novo presidente da Geórgia, que é de um partido chamado Sonho Georgiano. Nós temos a eleição na Geórgia marcada por disputas entre Ocidente e Rússia, de modo que as disputas presidenciais e também, não somente a questão de presidentes, mas também a formação do parlamento envolve uma maior aproximação da Rússia ou uma maior aproximação do Ocidente, da União Europeia sobretudo. Nós temos uma Geórgia dividida em alguma medida quando o assunto é apoio ou não apoio à Rússia, semelhantemente ao que ocorre na Moldávia, conforme nós falamos aqui nas últimas semanas, enfim. Hoje é dia 29 de dezembro de 2024. Nós temos vários assuntos a serem tratados aqui, inclusive a questão da Rússia, que poderá atacar a Ucrânia na sua infraestrutura de gás, especialmente de gasodutos, caso a Ucrânia deixe de fornecer gás para os países da Europa, conforme nós estamos observando já há alguns dias aqui. Pessoal, se o nosso comentário aqui ajuda você a compreender as questões da geopolítica, eu peço a você que deixe o like e se inscreva no nosso canal. Pessoal, então nós temos vários assuntos importantes, não é? Talvez o mais notável seja Anna Baerbock, que é a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, tomando uma posição de crítica em relação à Rússia e afirmando claramente que sim, a Rússia é responsável por destruir infraestrutura de internet na região do Mar Báltico. O Mar Báltico, conforme nós sabemos, é uma das mais importantes regiões de disputa geopolítica que envolve inclusive a Rússia. Nós vemos aqui o mapa para nós termos clareza do que estamos falando. Nesta região nós temos a presença russa através do exclave de Kaliningrado. Então a Rússia é banhada pelo Mar Báltico também, tá? E esta região é estrategicamente importante para a Rússia, para o fornecimento de gás para a Europa. Nós sabemos que o gasoduto Nord Stream 1 e 2 atravessam esta região aqui do Mar Báltico, transferindo gás desde o território da Rússia, que nós temos São Petersburgo, por exemplo, até o território da Alemanha, conforme nós sabemos, né? Só que esse gasoduto sofreu também uma avaria, digamos assim, porque ele foi parcialmente destruído, tanto o gasoduto Nord Stream 1 e o gasoduto Nord Stream 2, tá? E no primeiro momento ficou uma discussão de que teria sido os russos quem teriam feito a sabotagem no gasoduto, e depois acabou se descobrindo que não foram os russos quem fizeram sabotagem aqui. Agora, no caso, os navios que transportam petróleo nesta região, muitos deles compreendidos como navios da frota fantasma, Rússia, enfim, suas âncoras têm sido soltas para tocarem o solo do mar, justamente para destruir a infraestrutura de cabos submarinos. O objetivo dessa destruição é impactar negativamente a infraestrutura desta localidade no que se refere ao fornecimento de energia, envolvendo energia e também, sobretudo, internet, envolvendo os Países Baixos, Estônia, Letônia, Lituânia, ou mesmo ainda a própria Dinamarca, Alemanha, Polônia, enfim, que são países interconectados nesta região, tá? E as declarações da Anna Baerbock foram o seguinte: quase todos os meses, os navios estão danificando cabos submarinos no Mar Báltico. É mais do que difícil acreditar em coincidências. Este é um sinal de alerta urgente para todos nós. Os cabos submarinos são artérias de comunicação que mantêm o nosso mundo unido, fazendo referência justamente à questão da internet, comunicação, enfim. Baerbock afirmou que tripulações de navios têm baixado as âncoras e as arrastado por quilômetros no fundo do mar, sem um motivo aparente. A frota fantasma russa é uma grande ameaça para o nosso meio ambiente e a nossa segurança. Aqui nós temos também a questão dos navios da Rússia afundarem. Recentemente nós assistimos
há 3 navios russos afundando, 2 deles navios petrolíferos, cargueiros de petróleo da chamada frota fantasma, porque transportam petróleo e gás, sobretudo petróleo, de maneira ilegal, digamos assim, dada as sanções que existem contra a Rússia. Agora, se existem grandes navios russos transportando petróleo de maneira ilegal, conforme as sanções contra a Rússia, significa que alguém está comprando, né? Então, compra esse petróleo barato da Rússia, né, inclusive na Europa, por baixo dos panos, digamos assim, de modo que as sanções econômicas contra a Rússia são burladas muitas vezes, conforme nós observamos, tá? Enfim, nós temos então essa questão do, como chama? Da destruição da infraestrutura de cabos submarinos na região do Mar Báltico, chamando a atenção mais uma vez agora na figura do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, enfim, Anna Baerbock criticando a posição da Rússia e tal, tá certo? Então, assunto importante esse, evidenciando uma Alemanha distante da Rússia. Haverá eleições na Alemanha no próximo mês, em janeiro, vamos acompanhar como será. Por quê? A eleição na Geórgia foi marcada por imensos conflitos, não é? Nós temos o ex-jogador de futebol, conforme nós vemos aqui, com o uniforme do Manchester City, conhecido no mundo da bola, quem acompanha futebol, enfim, tá? Tomou posse como presidente Mikhail Kavalashvili, não é? Então, Kavalashvili assume como presidente da Geórgia, um país marcado por uma enorme tentativa de influência da Rússia, tudo bem? Nós tivemos eleições parlamentares, o partido Sonho Georgiano saiu vitorioso, é um partido pró-Rússia, pró-Putin, em boa medida, e o candidato à presidência deste partido assumiu a presidência sob enormes confrontos na rua. Muitas manifestações na Geórgia contrários ao processo eleitoral, dizendo que houve fraude e que houve interferência da Rússia no processo eleitoral. Em 2024, basicamente em 2 países nós assistimos, em 2024 são 2 os países onde nós assistimos tensões nas suas eleições envolvendo candidatos que seriam a favor da Rússia ou contrários à Rússia. Foi a questão da Moldávia, não é? E também a questão da Geórgia. E nos 2 países há muitas discussões e conflitos dizendo que houve interferências russas a fim de beneficiar candidatos que são pró-Rússia, pró-Putin, enfim, não é? No caso da Geórgia, curiosamente, o partido georgiano, a Sonho Georgiano, fez uma propaganda, não é partidária, nós analisamos aqui, trazendo as regiões de guerra na Ucrânia destruídas, não é? E mostrando, paralelamente, as cidades na Geórgia intactas, dizendo que se a oposição à Rússia vencer as eleições na Geórgia, haverá uma guerra com a Rússia e, consequentemente, o resultado será a destruição do país também, como ocorreu no fronte de guerra da Ucrânia, ou seja, numa postura abertamente favorável à Rússia e buscando, então, trazer uma perspectiva de distanciamento da União Europeia. Tá? E aí nós temos muitos protestos hoje, inclusive, na Geórgia, mesmo com a posse do novo presidente na Geórgia. Vamos acompanhar os desdobramentos do novo governo da Geórgia e se durará muito tempo. Aliás, nessa semana nós tivemos os Estados Unidos fazendo muitas sanções contra figuras do governo da Geórgia, justamente pela repressão que houve à população na Geórgia, em decorrência aí de que boa parte da população da Geórgia não aceita o resultado eleitoral, dizendo que houve a vitória do candidato pró-Rússia em decorrência de interferências russas no processo eleitoral na Geórgia, enfim, tá? Bom, outros temas importantes, a questão do gasoduto. Ali, a Rússia poderá atacar gasodutos na Ucrânia. Nós sabemos, analisamos aqui de maneira bem detalhada os gasodutos que atravessam o território da Ucrânia para países como Eslováquia e Hungria. Tanto a Eslováquia quanto a Hungria têm feito críticas à Ucrânia ao longo da guerra, conforme nós sabemos, sobretudo a Hungria, não é? De Viktor Orbán. Mas também a Eslováquia indispõe-se, não é? Com Zelensky, enfim, por vários motivos. Agora, a questão envolve os gasodutos. A Ucrânia não quer renovar o acordo de transporte de gasoduto para o seu território para os países da Europa e a partir do 1º de janeiro irá cortar, não é, o fornecimento de gás para Eslováquia e também Hungria, gás que vem da Rússia, enfim, e passa pelo território da Ucrânia.
E a questão que se coloca agora é a seguinte: a Rússia poderá atacar a infraestrutura do gasoduto na Ucrânia, tá certo? Por quê? O gasoduto na Ucrânia transporta gás da Rússia, sobretudo, porém é uma infraestrutura que também abastece as regiões da Ucrânia, tá, com gás, não é? Até porque a calefação é fundamental e importante para e também a geração de eletricidade. Na Ucrânia, país cujas temperaturas são bem baixas ao longo do outono, sobretudo do inverno, conforme sabemos, não é? O clima temperado continental, enfim. E aqui nós temos agora, pelo fato de a Ucrânia não mais transportar o gás da Rússia, a infraestrutura do gasoduto na Ucrânia pode ser atacada pela Rússia, certamente desestabilizando ainda mais a questão energética e a calefação na Ucrânia. Então, é uma das consequências do final do contrato entre, não é isso, a Rússia e a Ucrânia. Uma outra consequência nós falamos ontem, a Eslováquia dizendo que não mais fornecerá energia para a Ucrânia, uma vez que não receberá mais o gás oriundo da Rússia pela Ucrânia, enfim. Então, as consequências começam a aparecer a respeito da medida da Ucrânia, que é soberana sobre seu território, não pretende fornecer mais gás da Rússia para os países europeus, porém terá que lidar com as consequências, não é? Infelizmente, conforme estamos observando, ok? Agora, nós já abordamos esse tema aqui, houve uma pesquisa, vamos dizer que a pesquisa é feita por quem apoia a Rússia, enfim, por Rousseff, coisa do gênero, etc. Não é? Apresente uma outra, não é, pesquisa para a gente contrastar esta informação. Eu aceito, sem dúvida, não é, tratar dos assuntos aqui, não é? Só que tem um gráfico muito curioso mostrando ali que o apoio à guerra na Europa diminuiu em vários países, não é? Segundo essa pesquisa, e eu gostaria de trazer para que nós observemos o gráfico. Aliás, essa discussão do apoio à guerra ou não apoio à guerra é uma das chaves para compreender a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A postura do Trump em relação à guerra na Ucrânia, durante muitas vezes, foi de que o apoio à Ucrânia tem que ser melhor pensado e assim por diante. Ou seja, ainda que estas pesquisas possam sim ser fraudadas, compradas com dinheiro russo, etc. tal, é inquestionável que existe certa parcela das populações dos países da Europa e dos Estados Unidos que não apoiam a Ucrânia, que não apoiam, não é que apoiam a Rússia, mas não querem ver seu imposto sendo usado para financiar a Ucrânia. Esta é a concepção, não é uma concepção mais nacionalista em vários países da Europa, conforme nós podemos observar, tá certo? Agora, se houver uma pesquisa que mostre o apoio à guerra na Europa, enfim, de maneira incisiva, comenta aqui nos comentários que nós iremos reportar caso ela exista, tá bom? Pois bem, vamos ali observar, segundo a pesquisa, notem vocês, aumentando aqui, ó, na cor em vermelho, o apoio à Ucrânia. A gente vê na Suécia, na Dinamarca, no Reino Unido, não é? Na Alemanha, a gente vê que em vermelho, tá certo? Então o apoio passa a diminuir, tá certo? Na Suécia, Dinamarca, não é, o Reino Unido e a Alemanha, conforme vemos aqui, Espanha, França e também Itália. Ou seja, o entusiasmo e apoio em relação à Ucrânia diminui de maneira significativa no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, segundo as populações destes países que teriam sido entrevistadas, enfim, tá certo? Então, acho que é interessante nós observarmos que há uma questão difícil para o Zelensky no próximo ano, com o governo Donald Trump, e claro, as populações em vários países na Europa, chaves que apoiam sim a Ucrânia, não é? Questionando o quanto que se deve apoiar ou não apoiar a Ucrânia, enfim. Tá certo? Então vamos acompanhar estes assuntos e outros mais em 2025. Agora, nós temos a Rússia anunciando que recebe um novo navio de propulsão nuclear, tudo bem? Um navio bastante significativo, eu tenho até o vídeo dele aqui, eu coloco no final do nosso vídeo para que nós observemos, tudo bem? Nós temos, inclusive, a Rússia investindo muito na questão de guerra, ou seja, no orçamento militar, na infraestrutura de guerra e assim por diante, em decorrência da guerra com a Europa, enfim, não é? Agora, nós temos a Rússia também promovendo uma legislação de combate ao extremismo. Olha só que situação. E quando a Rússia promove ali uma doutrina política de combate ao extremismo, tem a ver também a questão estrangeira. Então, russos
que eventualmente estejam na Geórgia, ou mesmo na Moldávia, ou em outros lugares, podem receber o apoio militar da Rússia, tá certo? Que é o que aconteceu com a Ucrânia, por exemplo, tudo bem? Conforme não é, nós assistimos desde 2014 na questão da Ucrânia. Então, aqui, ó, pontos da estratégia de combate ao extremismo. Vejam só, o extremismo é reconhecido como um dos problemas mais desafiadores da sociedade russa moderna. Isto significa ter mais poder concentrado na mão do governo para, eventualmente, até perseguir opositores políticos, não é? Tá claro isso para qualquer um. Áreas globais, ok, de instabilidade contribuem para o aumento das ameaças à Rússia. E aqui a gente pode pensar justamente nesses países, conforme eu havia mencionado. Como assim áreas globais, né? Então, se o interesse da Rússia não estiver sendo, não é, respeitado, e a Rússia entender que aquilo é um certo extremismo, a Rússia poderá eventualmente classificar tais organizações como terror, tá certo? Enfim, ó, ameaça a Rússia devido ao risco de organizações entrarem no país. Ou seja, a Rússia atenta ao que ocorre nos demais países para tratar como ameaças ao seu país e assim por diante. Ó, a Rússia pretende organizar cooperação dentro da ONU e do BRICS para combater o extremismo e o terror. O fortalecimento das deformações nacionalistas, incluindo na Ucrânia, apoiadas por forças externas, está se tornando uma ameaça extremista séria. Ou seja, o nacionalismo contra a Rússia, na visão russa, tá certo? Nos países é uma ameaça à Rússia e, portanto, tem que ser combatido. É o que acontece com a Ucrânia, não é? Vale lembrar, todo o processo eleitoral na Moldávia e também na Geórgia, conforme nós sabemos, enfim, tudo bem? Riscos associados ao extremismo na Ucrânia se espalhando para países e regiões vizinhas, é o que estamos comentando aqui, ó. O resultado esperado da implementação da estratégia é a neutralização das atividades indesejáveis de ONGs estrangeiras. Tudo bem? Então, a concepção russa de que ONGs externos atuam nacionalmente para desestabilizar o país, enfim. No Brasil existem, só na Amazônia, 100 mil ONGs internacionais, né? Só para dar um alerta aqui sobre coisas do gênero, tudo bem? São contextos totalmente distintos, enfim, mas fiquemos atentos a isso. Agora, 1,2 bilhão de dólares à Ucrânia antes do Trump assumir a Casa Branca é a promessa da Casa Branca. Vamos acompanhar se esse dinheiro virá mesmo, porque a promessa em relação ao apoio, não é? Em relação ao apoio à Ucrânia, muito significativa, enfim, mas na prática o apoio ele vem a conta-gotas, conforme sabemos, enfim, né? E a Ucrânia fica a depender desse apoio externo que vem, conforme disse, repito, a conta-gotas, enfim. Vamos observar aqui o vídeo que traz o navio submarino russo inaugurado, navio de propulsão nuclear, demonstrando o quanto a Rússia está interessada em expandir as questões militares e tem feito de maneira bastante intensa nos últimos anos. Vejamos. Então, o cenário contemporâneo é de preparação para as guerras, conforme nós podemos constatar nas ações dos países, sejam os Estados Unidos, seja a Rússia e assim por diante. Ou seja, nós voltamos para o contexto da Guerra Fria, em alguma medida, ou não, não é? Não há para tanto. Vamos continuar acompanhando. No mais é isso, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Curta o nosso vídeo e convido você a fazer parte da nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do vídeo. E adquirir o nosso material de estudos, o e-book Geopolítica para Entender o Mundo também. O link também se encontra na descrição do vídeo e nos comentários. No mais é isso. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.